Como era, assim, o Monsenhor Murilo? Ele era muito tradicional, ele era muito, assim, tem uma visão mais moderna, como era o Monsenhor Murilo? E os 2 passos, e os 2 passos. Ele caminhava com o tempo. Agora só que numa linha daquilo que não pode se fugir de uma disciplina em que a igreja pede, uma obediência, né. Ele tinha um jeitão dele, aquele jeitão, né, mas era muito maleável. Digo isso que eu vivi com ele, nós viajamos muito para Pernambuco, para Alagoas, né, viajamos muito, passando quando ele tirava as férias a gente ficava, né, eu viajei muito com ele. E uma pessoa muito fácil de se conviver, porém com seu jeitão de autoridade. Agora não era autoritário, de autoridade. Aquele jeitão dele que quando ele se apresentava, você já sabia que era Padre Murilo de Samarreto. Não era aquela ele dava aquela entradazinha, dava aquela liberdade. Agora que você se limitava no respeito. Não é como muitas vezes você, já está muito moderno, tá muito moderno, muito moderno, né. Agora só que nesse francisquinho, nesse modernismo não entra. O padre para mim, ele vai ser sempre a menina dos olhos de Deus, né, como o padre Cícero falou, e será sempre a maior autoridade lá no Santo Padre é o Santo Padre, o Papa, a maior autoridade do mundo, é o Santo Padre, o Papa Leão XIV, do mundo. Por quê, Francisco? Porque foi Deus que deu a ele. Ele Jesus Cristo falou isso para Pilato. Eu sempre ele não falou assim, mas eu deixe de ser besta, você sabe que toda a autoridade que lhe foi lhe dada vem do meu pai, calma. Ele não fala assim não, sabe. Mas a expressão porque Pilatos se sentiu muito, né, vaidoso. Disse: "Cuidado que toda a autoridade que foi lhe dada vem do meu pai". Aí Pilato lavou as mãos: "Opa, eu vou pular fora, porque", então o padre Murilo foi muito conciliador, né. Teve um congresso, há 35 anos atrás, quase 40 anos atrás, no Rio, né, eh, que eu fui, né, fui no Maracanã, né, era Queremos Deus, né. É. Nesse dia Roberto Carlos desceu de helicóptero lá, no centro do Maracanã, né, desceu com um terço, rezamos o mistério, cantou Nossa Senhora, entrou, daí foi embora. Uma coisa que você olhava assim, você não tinha ele como artista. Naquele momento acabou aquela toda mas como um homem que veio de Deus para fazer aquilo, e foi tanto que não houve aquela aquele, sabe, não. Lógico, recebemos com muito carinho e tudo, e o Maracanã todo, o fez aquela oblação tudo mais, né. Então o padre Murilo nos mandou, foi eu, Vitorino, Carlinhos de Seu Josias, Tiburtino, né, professor Lacerda, meu pai, Francisco de Santana, né, e fomos nós, e eu comigo 6 pessoas. Fomos, e padre Murilo disse: "Vocês vão representar o Ceará". Nós fomos para esse congresso, um congresso mariano, e tudo padre Murilo sem nenhum constrangimento, muito fácil. Agora só que era um homem que sabia administrar as coisas, porque ele sabia que era 4 períodos, são 4 períodos. 15 de setembro, 1º de novembro, que é o finados, né, aí vem as candeias, e o período de romaria migrante. Então, afastou isso aí, o Juazeiro, você vê como é o Juazeiro, né, fica aquele só o comércio varejista, né, mas quando o Romeiro está aqui, é 100.000, 200.000 pessoas, quase todo dia fazendo aquilo, né. Então ele tinha muito cuidado, muito, né, administrar bem, para não deixar faltar as coisas, né. Então nessa parte ele era já mais duro, mais, né, porque era cauteloso, né, mas uma pessoa muito boa, né, com seus defeitos, não é pessoa boa com defeito,
porque perfeito só Deus. Não existirá perfeição no ser humano, porque Deus não deu, e um quis. Aí tá rodando aí por todo canto, que era o anjo de Deus, né, que é o bichinho, né, o Satanás, né. Quis invadir um território que não lhe pertence, pensando que então, a gente tem que ter cautela nisso. Então, Padre Murilo de Sabarreto foi um dos que também rezou muita renovação, rezamos muito. Teve renovação, Gilvan, entre lá no João Cabral, não era João Cabral naquele tempo, era as grotas, É, exatamente. era as grotas, né. As casinhas desse tamanho assim, né. E Padre Murilo Sabarreto levava a bolacha: "Fransquinho, pega esse pacote aí, Fransquinho", e o café. Porque naquele tempo, muitas pessoas não tinha, às vezes, nem condições de comprar o cafezinho e a bolacha, até para pintar a casa era maior dificuldade, né. E ele fez muito isso que eu sou testemunha, porque vivi, ao ponto de dizer: "Galego", me chamava de Galego, "tu já comeu café, Galego?" Eu digo: "Sou doido não, padre". "E você pode falar assim, como é que você fala assim, você não viveu você já comeu café?" "Não, senhor padre". Ele gostava muito de um cafezinho forte e sem açúcar. A sua e você café forte, Gilvan, quando você começa a tomar o café, daí a pouco você está mastigando o pó. Aí eles: "Galego, o que é que tu tá mastigando?" Aí eu fiquei todo sem jeito. Sabe como eu ficava doido pra ficar a cabeça botar a cabeça nas pernas assim e ficar: "Padre, eu tô com medo". Quer dizer, era pra você ver essa experiência, né. Então ele tinha, era muito, muito espiritualizado nisso, rezou muito na oração, pedia muito para fazer isso. E outra coisa, ele dizia, né, naquela época: "Galego, som compacto, Galego, não bota LP não, porque você se estira muito, os cânticos, aí perde, tem que ter os cantos sim, mas não pode quebrar aquilo", falei então ele dizia que o compacto você sabe, né, Vai ser às bem vezes era 2 reduzido, músicas né. ou 4. É, E o LP não, era 8 músicas, não. Aí ele disse: "Só compacto, Galego, não bota LP não, viu". Então é uma pessoa maravilhosa, foi uma das mais de 50 anos vivendo com ele, né, mais de 50 anos vivendo com ele, ao lado do padre José Alves de Oliveira, que foi o seu braço, né. Então teve esse momento muito, muito forte, um homem de uma autoridade muito perfeita daquilo que Deus lhe deu, né. Homem bom, não, com seus defeitos, homem bom, homem bom.